Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran, você está aqui no canal Show Dívidas. Esse canal a gente fala sobre organização, planejamento financeiro, dicas de economia, dívidas e muito mais. Lembrando sempre, gente, que eu não sou profissional da área de educação financeira, eu apenas compartilho com vocês a minha experiência tentando e conseguindo sair das dívidas. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês 5 hábitos financeiros que eu adquiri e que está mudando muito a minha vida financeira, que está me ajudando a organizar a minha vida financeira, me tirou das dívidas, está me ajudando a ter a minha reserva de emergência, a mudar aqui a minha perspectiva com relação ao futuro. Então eu venho compartilhar com vocês esses 5 hábitos. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo e que eles possam ajudar você de alguma forma. E o primeiro hábito que eu vou colocar aqui é um hábito que por muito tempo eu torci o nariz porque eu achava que era desnecessário, mas quando eu realmente cedi e comecei a fazer, mudou tudo, tá, gente? Acho que de todos esses hábitos aqui, um dos mais principais, assim, pelo menos no começo, foi esse, que é anotar os meus gastos, tá? Por que anotar os gastos é tão importante? Porque a gente acaba gastando o que a gente não percebe. Quando a gente não anota os gastos, a gente não tem noção de quanto que a gente gasta em cada categoria, a gente não tem noção de quanto que a gente gasta por lazer por mês, por exemplo, a gente não tem noção de quanto que a gente gasta quando a gente compra as coisas na farmácia, nossos produtinhos de garotas, né? Então, assim, anotar os gastos é muito mais do que só anotar os gastos, é você identificar o seu comportamento financeiro, porque é quando você anota os gastos que você consegue identificar alguns padrões, você consegue identificar repetições, você consegue identificar erros, você consegue identificar acertos. Então, aqui é basicamente assim a planta, sabe? É um mapa de tudo que você está fazendo e de tudo que você precisa fazer para ajustar e conseguir deixar a sua vida financeira melhor, mais em ordem. Tem várias formas de você anotar os seus gastos. Você pode ter ali um grupo no WhatsApp com você mesma e você anota no WhatsApp. Ou você pode anotar aí, tem alguns aplicativos que eu não sei muito te dizer, porque eu não sou muito de usar, mas tem, acho que é o Notion, sabe? Essas abinhas assim do telefone. Você pode andar com um papelzinho na bolsa e você anotar naquele papelzinho ali e depois você só passa limpo. Você pode ter uma cadernetinha, você pode ter planilha. Então, assim, tem várias formas de você anotar gastos. E eu te convido a encontrar a forma que funciona pra você, tá? Porque eu testei algumas formas e em algumas eu não consegui me adaptar. Então, eu achava que não funcionava. Eu esquecia de anotar. Então, assim, depois eu ficava perdida. Gente, pra onde que o dinheiro foi então? Se eu só anotei isso daqui, mas eu gastei tanto. E aí eu fui procurando formas até que eu encontrei uma que funciona pra mim. Eu deixo uma folhinha, uma ficha, um papelzinho aqui na minha sala, sabe, ali perto de onde eu boto a chave. Então eu deixo uma folhinha já ali com os dias da semana, de segunda a domingo. E aí todos os dias quando eu chego da rua, eu vou ali botar a chave e tal, eu olho para aquela folhinha e eu lembro. Eu comprei tal coisa hoje, então eu vou anotar. Ou nos dias que eu não saio na rua, né, eu tô em casa, mas toda hora eu olho para aquela folhinha. Então se eu tiver feito algum gasto na internet, por exemplo, eu vou passar ali rapidinho e vou anotar. Então não toma meu tempo, não é algo que me dê trabalho e me ajuda bastante, tá? Porque ali eu consigo ver certinho como que eu tô gastando, pra onde que eu tô gastando, e é muito mais fácil do que se você simplesmente só pega o seu dinheiro e você gasta. Então, anotar os gastos foi um hábito financeiro que eu adquiri há algum tempo e que mudou muito, tá? Mudou drasticamente, porque a partir desse hábito, as outras medidas que eu tomei pra organizar minha vida financeira foram possíveis. O segundo hábito que eu adquiri é pensar antes de comprar. Eu confesso pra vocês que eu nunca fui aquela pessoa, sabe, impulsiva, pra nada. Eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de pensar antes de tomar uma decisão. Se você me solicita algo, eu vou pensar antes de te dar a resposta. Se você me convidar pra algum lugar, eu vou pensar antes de te dar a resposta. Então, às vezes, eu sou até chata, né, porque tem gente que quer saber as coisas na hora e eu não funciono na hora. Então, eu sempre já tive um pouco esse comportamento de pensar antes de agir. Mas com relação a compras, em alguns momentos eu ainda cedia, em alguns momentos eu ainda caía nesse comportamento aqui de quero comprar tal coisa, vi ali e vou comprar. Hoje em dia, eu sempre tento pensar um pouco. Se for na internet,
Principalmente se eu ver qualquer coisa que eu quero comprar, mesmo que seja algo que eu já esteja planejando, eu tenho o hábito de botar no carrinho, de esperar, né? De olhar em outras lojas, em outros sites, mas deixar aquilo ali no carrinho e ali eu vou pensando se aquilo ali faz sentido, se é aquilo ali mesmo que eu quero comprar. Porque antes eu tinha muito a mania de, por exemplo, eu não comprava impulsivamente sem poder pagar, mas eu comprava impulsivamente sem ser exatamente o que eu queria comprar, sabe? Por exemplo, eu tô precisando de um sapato novo e aí eu pensei que comigo um modelo que eu quero, que vai funcionar pra mim, eu não encontro esse sapato. E aí eu vou lá e compro um outro que eu gostei, mas não é o que eu queria. E aí passa um tempo, eu percebo que eu não queria aquele sapato, eu percebo que ele não faz sentido pra mim, que ele não combina comigo, sabe? Assim, não é o que eu queria. Então ali no momento eu cedi porque era um impulso de conseguir encontrar o que eu queria. Como eu não encontrei, qualquer coisa servia só para poder saciar essa vontade, esse desejo de ter conseguido comprar alguma coisa naquele momento. Já que eu saí para comprar um sapato, eu não encontrei ele, eu vou ter que voltar com algum sapato, sabe? Então, eu era mais impulsiva nesse sentido. E hoje em dia eu penso muito melhor. Se eu encontrar algo que não é o que eu tô procurando, eu tento não comprar, eu tento pensar se aquilo ali também vai me saciar ou se vai passar um tempo e eu vou querer comprar o que eu já queria. E aí, ou seja, eu vou ter dois gastos. Então, pensar antes de comprar é algo essencial. Muitas pessoas têm essa dificuldade aqui, né? Porque tem essa impulsividade, principalmente quando essa pessoa utiliza aí o ato de comprar para poder aliviar algum tipo de emoção. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, então, de lidar com as emoções, e aí ela desconta nas compras, né? Tem gente que desconta na comida, então, assim, várias coisas, e o comportamento de comprar é um deles, porque traz alívio pra gente, traz prazer, então, muita gente desconta aqui. Então, eu te convido a sempre pensar antes de comprar, sempre esperar antes de comprar, porque assim você vai ter tempo de passar aquele pico de adrenalina, dá sensação de pré-compra, sabe? Vai passar aquele pico e aí você vai conseguir pensar mais racionalmente se faz sentido mesmo ou não. E aí você evita compras desnecessárias, compras que não é o que você queria ou compras que você não pode pagar. O terceiro hábito financeiro que eu adquiri é definir teto de gastos. Eu passei a fazer isso agora em 2026 e eu tô gostando bastante, tá? Porque eu acho, principalmente para mim, né, que sou profissional liberal, então o meu ganho, ele varia muito. E aí acontecia muito assim, antes, eu a vida toda trabalhei em comércio, a vida toda eu ganhei salário mínimo. Então era aquilo ali que eu tinha para gastar e vivia ali naquela corridinha dos ratos, né, comprava, pagava a conta, acabou o dinheiro, vive ali os outros 15 dias do mês dura, aí recebe, paga as contas, compra o que quer comprar, acaba o dinheiro, fica ali mais 15 dias do mês dura e recebe, e a vida, e sempre assim. Mas eu sempre tinha ali o meu valor certo de receber, e eu sabia quanto que eu tinha. Quando eu comecei a trabalhar com a minha profissão mesmo, né, depois que eu me formei, lá em 2019, para quem não sabe, eu sou psicóloga, tá? Quando eu comecei a trabalhar, a atuar na minha área mesmo, mudou muito, porque a vida toda eu só recebia salário mínimo e sempre com data fixa e sempre aquele valor certo. Quando eu comecei a atuar na minha profissão, eu tive uma diferença muito grande, porque em questão de não ter o dinheiro certo, às vezes vinha muito, às vezes vinha pouco, e eu tive muita dificuldade em conseguir entender e conseguir administrar isso, sabe? Que às vezes eu vou receber bastante, mas aquele bastante não é todos os meses, ou que às vezes eu vou receber menos, e também não é sempre assim. Então, eu demorei muito para conseguir entender que eu precisava não viver de acordo com o que eu ganhei no mês. Então, se eu ganhei 5 mil no mês, eu pegar aqueles 5 mil e fazer distribuição e usar e guardar, que seja. Não, eu tenho que ver o quanto eu preciso para viver, o quanto que eu preciso para poder passar o mês minimamente confortável, né, pagando as minhas contas, podendo ir ao mercado, fazer minhas compras, comprando as coisas que eu gosto, mas sem extrapolar. Então, eu consegui entender que quando a gente ganha, principalmente quando a gente ganha dinheiro assim, de forma
flexível, né? Não é sempre um valor certo. Você definir quanto que você precisa para viver é muito importante, porque assim você não cai ali naquele engano de que o mês que você recebe muito, você tem muito para gastar. O mês que você recebe muito, você pode aproveitar então e fazer tal coisa que você tá querendo há um tempão. Não. Então eu passei a definir teto de gastos. Então, todos os meses eu gasto R$ 3.200 aqui para tudo, tá? Para alimentação, para lazer, para pagar as contas, para tudo. E o que passa disso, bem, graças a Deus, é lucro, né? Então, o que passa disso, eu guardo, eu invisto, eu dou outros futuros, mas eu não coloco ali no meu mês, porque eu entendi que com R$ 3.200 eu consigo viver, eu consigo me organizar, né? É claro que isso daí às vezes precisa de ajustes, por exemplo, eu fazia com 3.000, não estava dando certo. Então, eu passei para 3.200, que é mais ou menos o valor que estava ali me atrapalhando. E aí pode ser que no futuro eu precise ajustar novamente, porque as coisas vão mudando. Mas sempre aqui tendo um teto, tendo um valor. Para não correr aquele risco que eu falei para vocês de quando tem muito, a gente usa muito. E isso é muito comum, é um erro muito comum em quem recebe por diária, em quem recebe por semana, sabe? Aquelas pessoas que não têm um valor fixo, elas acabam vivendo de acordo com o valor que ela recebe ali naquele mês, naquele dia, naquela semana. E não é assim. Você tem que ter um valor que você precisa. É esse valor que eu preciso para poder conseguir me manter. O que passar disso, beleza, sabe? Eventualmente você vai acabar pegando, né? Igual às vezes pego. Às vezes eu vou lá na minha renda extra e pego R$ 100 porque eu quero fazer alguma coisa, uma graça, comprar um sapato, alguma coisa. Sabe? Mas assim, o bruto, o básico pro mês, eu sempre tento ficar dentro desse teto que eu estipulei. O quarto hábito financeiro é o hábito que, se você tá aqui nesse vídeo, você já tem, que é consumir conteúdo de finanças. E aí esse conteúdo aqui pode ser livro, pode ser vídeo, pode ser cursos gratuitos que você encontra, ou pagos também, sabe? Pode ser várias coisas, mas desde que você esteja sempre tentando entender, tentando aprender, tentando adquirir novos conhecimentos para você poder lidar melhor com o seu dinheiro, para você poder lidar melhor com as finanças, porque é muito importante, gente. A gente sabe que a gente deveria ter educação financeira nas escolas, desde sempre a gente deveria saber lidar com dinheiro, não fomos ensinados, nossos pais não foram ensinados. A gente viu ali muitas das vezes os nossos pais lidando de forma errada com o dinheiro, né? Alguns sim, outros não. A minha mãe, eu sempre falei pra vocês, eu fui criada só pela minha mãe, ela sempre foi muito segura com o dinheiro, então ela sempre foi muito equilibrada, eu não tive essa questão de ver o descontrole, mas muitas pessoas têm e ainda assim a gente acaba crescendo sem saber como organizar. O meu exemplo é esse. Minha mãe é tão organizada, ela sempre foi tão segura com o dinheiro que eu queria poder crescer e poder gastar. Eu queria crescer e poder comprar um sorvete sem culpa, sabe? Então, quando eu cresci, embora eu não tenha ali entrado nas dívidas, não tenha me embolado com dívidas, com cartão de crédito, nada disso, mas eu percebi que o meu comportamento financeiro, ele vinha muito com esse resíduo de tudo aquilo que eu tive de escassez na infância, eu queria ter, mas eu não conseguia me organizar, e isso me frustrava. Então, adquirir conteúdo, consumir conteúdo de finanças pode te ajudar, pode te salvar muito, tá? E se você tá começando nesse mundo agora, tá aprendendo agora, tem um livro que é do Primo Pobre, tá? Ele tem um canal aqui no YouTube, é o Primo Pobre, do Eduardo Feldberg, não sei falar o nome dele, mas o livro é Deixe de Ser Pobre. Eu li esse livro, eu gostei muito, porque assim, é uma linguagem muito clara e é básico, é pra quem tá começando, é pra quem não sabe. Sabe quando o bebezinho vai dar o primeiro passo que ele tomba? É isso, tá? Ele não tem grandes reflexões, ele não tem nada muito grandioso, mas para quem tá começando, para quem quer entender ali o básico de finanças, ele é maravilhoso. Para quem não consegue guardar nem R$ 10 no final do mês, para quem não sabe como economizar, ele é muito bom. Tá? Tem outros livros também de finanças que eu gostei, por exemplo, O Homem Mais Rico da Babilônia é maravilhoso, eu adorei esse livro. Recentemente eu li A Psicologia Financeira, mas confesso pra vocês que eu não gostei muito, tá? Eu achei ele no começo eu achei ele maravilhoso, mas do meio pro final eu achei que ele ficou maçante, confuso. Eu não sei se
se eu que não consegui ler, eu que não estava preparada, eu não sei. Mas eu fui com muita sede ao pote e no começo estava me satisfazendo bem. Depois eu comecei a achar que, assim, não tava dando uma volta e não tava me dizendo o que eu precisava ouvir, o que eu entenderia. Eu acho que é isso. Em outro momento, eu pretendo voltar a tentar ler, mas pra mim não funcionou agora. E só agora eu me dei conta de que vocês estavam longe à beça. Mas tudo bem. E aqui, o último comportamento financeiro que eu adquiri e que mudou também muito aqui nas minhas finanças é definir categoria, tá? Por quê? Isso aqui, né, faz parte do método dos envelopes, que é basicamente você definir categoria. Você definir como se os seus gastos fossem envelopes. Então você pega ali tudo que você gasta, por isso que é bom você anotar os gastos, porque a partir daqui você consegue ver suas categorias e você vai ver, por exemplo, eu gasto todos os meses com farmácia, eu gasto todos os meses com lazer, eu gasto todos os meses com educação. Então você vai transformar esses gastos em categorias. E aí você sabe quanto que você gasta em cada uma delas. Você sabe, por exemplo, que em farmácia você costuma gastar ali R$ 120 por mês. Então, você já sabe que do seu salário, R$ 120 vai para a farmácia. Você sabe que ali com lanches na rua, sabe, dia que precisa almoçar fora, esqueceu marmita, nananã, você costuma gastar ali em torno de, sei lá, R$ 70. Então, você já sabe que todos os meses você precisa deixar em torno de R$ 70 para isso. Lazer, meu lazer é 250 por mês. Você vai fazer o mesmo, você vai pegar, transformar o lazer em uma categoria. E essa categoria vai receber todos os meses o valor que precisa para manter ela. Eu vou mostrar agora para vocês o meu fichário financeiro, que é esse daqui, ó. É uma carteira de envelopes que a gente compra. Esse aqui eu comprei na Shopee. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha no link que tem na descrição aqui do meu vídeo. E aqui a gente tem esses envelopes, mas você não precisa exatamente disso aqui físico, tá? Você pode ter tudo isso aí só anotado num papelzinho, num caderninho, numa planilha, num grupinho do WhatsApp, desde que você defina. Por exemplo, eu sei que para moradia eu preciso, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu preciso de R$ 1.500. Então, todos os meses eu sei que para moradia eu preciso disso. Para educação eu preciso de X. Em padaria, eu anotei os meus gastos lá durante o mês e eu sei que para me manter, para comprar meu pãozinho, minha mortadela, o que eu gosto de comer, eu preciso de ter ali R$ 100 por mês. Então, isso aqui é uma categoria. Padaria é uma categoria e você sabe que você gasta nela. Então, assim, você consegue organizar e você consegue definir os valores. Não corre o risco, por exemplo, de você precisar ir lá comprar, sei lá, seu pão e não tem dinheiro, porque acabou. Ou botar gasolina, não tem dinheiro. Ih, caramba, acabou o dinheiro da gasolina, acabou o dinheiro e eu preciso botar gasolina para trabalhar ainda uma semana. Não dá certo, gente. Você precisa saber quanto que você gasta de gasolina por mês e já definir, já separar, transformar esse gasto numa categoria e já colocar o valor ali certinho para durar todo mês, tá? Então, esses foram os cinco hábitos financeiros que eu mudei de um tempo pra cá e que me ajudando muito, tá sendo muito útil pra mim. Eu espero que seja útil pra você. Comenta aqui embaixo quais desses hábitos você já faz, se tem algum que você não conhecia, que você não fazia, que você vai fazer. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E se tiver algum hábito que não tá aqui, mas que você adquiriu e que você viu mudanças aí na sua vida financeira, comenta aqui embaixo. Eu vou adorar saber. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário para me ajudar no engajamento do vídeo. Pode ser um emoji, um ícone, um joinha, um sol, uma lua, uma estrela, qualquer coisa para o YouTube entender que o vídeo foi interessante, foi relevante, distribuir para mais pessoas e assim você me ajudar a fazer o canal crescer e levar também o método dos envelopes para mais pessoas, para que mais pessoas consigam aí organizar as finanças de uma forma tão prática e simples. É isso. E se você chegou até o final, já sabe, né? Deixa esse emoji que tá passando aqui na sua tela. Eu vou adorar saber que você ficou comigo juntinho até o final. É isso, um grande beijo e tchau!